Muito obrigado por virem. O título que eu tinha mandado originalmente era Revertendo Ransomware em Linux, porque eu tinha um ransomware legal e tal, só que eu rodei e aí ele encriptou a máquina que eu estava usando e eu perdi. Aí como eu estava trabalhando em outra aplicação, revertendo o .NET e tal, que foi até um tema de uma palestra anteontem, no Mindsec, eu falei, pô, eu posso focar nisso daí, até porque a outra máquina está perdida mesmo. E é legal também o tema, porque ransomware em Linux seria mais uma coisa assim, para quem ainda, né, sei lá, talvez não acredite que tenha e tal, tá aí, né, tá funcionando, o cara atacou, fez um monte de vítima e beleza. Mas no caso de .NET, é mais legal ainda para o nosso cenário nacional, porque tem muito malware rolando em .NET. Nesse caso aqui não é nacional, mas em nacional tem também, né, no Brasil tem também. Essa campanha aí é o seguinte, está rolando, né, uma campanha de cyberespionagem e a Clear Sky, que foi a empresa que primeiro reportou sobre esses caras, chamou esses caras de copy kittens. Eles fazem um monte de zoeira, né, eles desenvolvem as próprias ferramentas, fazem um monte de coisa, malware, rat, ferramenta para comprimir, para fazer movimentação lateral. É um grupo, né, de cyberespionagem, bancado provavelmente por algum governo, alguma empresa, alguma coisa assim, que tem esses alvos aí, em geral, Israel, Arábia Saudita, Turquia, Estados Unidos. Né? E essa galera tem feito tem chamado bastante atenção. Né? Isso foi parte de uma análise que eu fiz. Como as ferramentas deles, a maioria são em .NET, e aí eu fiquei de fazer essa demo aqui, né, do que está rolando. Aí eu queria já cair direto para a demo, porque foi exatamente do jeito... Isso aqui é mentira, tá? Ele não reconheceu que é original. O pessoal está aí, né? Enfim, mas é bug. Exatamente do jeito que a gente recebeu as ferramentas, né, que a gente encontrou algumas ferramentas, eu quero mostrar aqui. Né? Então, o que aconteceu? Tem duas ferramentas desses caras aqui, eu vou mostrar as duas bem rapidinho. Aliás, a primeira bem rapidinho e a segunda a gente pode ficar um pouquinho mais de tempo, porque são bem interessantes. Ao tentar identificar, isso no contexto de engenharia reversa, em geral a primeira coisa que eu faço é olhar no DAI para ver que arquivo é esse que a gente está tratando. Né? E ele está falando, né, o arquivo em .NET e tal, não sei o quê. E para arquivos .NET, eu lembro que eu comentei com um carinha ontem. Falei assim, tá ligado? Aliás, foi hoje. Engenharia reversa em aplicativo .NET. Aí o cara falou assim, porra, eu nem sabia que dava para fazer. Falei, velho, você está lascado se você está programando em .NET e está esperando que ninguém faça engenharia reversa no teu código. Para quem não sabe ou não lembra, .NET existe uma linguagem, né, chamada IL, Intermediate Language, que é como se fosse o assembly do .NET, onde tudo que você escreve em qualquer linguagem do .NET compila para ela. Então não importa se você escrever em C#, Visual Basic, né, Visual Basic .NET, esses bagulho assim, vai compilar para essa linguagem intermediária. Né? E há muito tempo, desde que .NET existiu, começaram a ser criados os disassemblers, entre aspas, né, que dava para ver o código nessa linguagem intermediária. Depois de algum tempo, a galera começou a portar isso para alto nível. Então, assim, um código em .NET, quando descompilado por um descompilador tipo esse, que é o DNSPy, esse é um descompilador específico, mas tem outros, tem Reflector, tem D#, tem um monte. Mas, basicamente, quando descompilado por qualquer um, ele fica assim, ó, só para quem nunca viu, ele fica assim, o código descompilado .NET. Ou seja, o que você faz com ele? Você lê. Né? Não tem nenhuma... Você pode até chamar de engenharia reversa se você quiser, mas a dificuldade é quase zero. Né? Um código .NET fica todo assim. Então, a galera que está fazendo malware em .NET, né, continue, por favor. Porque é muito legal quando o malware está escrito em .NET, que a gente lê o que ele faz. Né? E quem não está fazendo em .NET, migra para .NET. Por favor, também, para ajudar, né, a quem está fazendo isso. Essa primeira ferramenta aqui, essa foi a ideia. Né? A gente pegou as ferramentas e falou, o que esses caras fazem? E tem algumas dificuldades. Né? A ferramenta é uma ferramenta de linha de comando. Na hora de rodar, ZPP, que é o nome dela,
ele não fala muita coisa, não tem um help, né? Porque não é um programa feito para uso geral. Isso foi uma ferramenta criada por esse grupo de cyberespionagem para eles utilizarem nos alvos deles, certo? Então, tem as opções aqui, né, as opções que a ferramenta suporta, mas não diz o que elas fazem, né? Só que, claro, né, exatamente, inclusive essa string aqui de erro é exatamente a que está aqui. Né? Dá para fazer todo esse processo aqui, olhar tudo, ver que opções são essas, e foi isso que eu basicamente fiquei fazendo aqui, olhando os métodos, olhando as classes, né? E vi que era uma ferramenta que, se vocês olharem aí, de fazer compressão. É muito legal, ela tem várias opções. Eu não vou fazer, sei lá, focar totalmente nela, senão vai ficar uma palestra sobre ela, e eu tenho umas coisas para falar. Mas ela tem várias opções. Basicamente, ela comprime recursivamente tudo que está num diretório, numa máscara que você botou, tipo assim, asterisco.doc. Pensando como um atacante, depois de comprometer um servidor, você precisa tirar os dados de lá o mais rápido possível e da maneira mais eficiente possível. E tem que ser pequeno, por causa pode chamar atenção, né? Extrair, sei lá, 40 GB de dados, 100 GB de dados. Então, o que essa ferramenta faz? Você bota assim, asterisco.doc nela, ela já vai recursivamente no diretório que está, comprime tudo usando o algoritmo de compressão zip com a maior nível de compressão possível, que é o 9, usando o .NET, uma biblioteca deles aí. Se você quiser setar arquivos que foram criados esse ano, é possível também, é uma opção dessa ferramenta deles, para eles pegarem arquivos recentes e coisas assim, não perder tempo com coisa velha. Então eles pensaram em tudo, né? Parece bobeira, pô, ele só comprime? Mas, sei lá, o WinZip, o WinRAR não faz isso por padrão. Recursivamente, só arquivos desse ano, só TXT. Então eles automatizaram o processo para agilizar. E no final das contas, o arquivo zip de destino não é criado em disco, é criado num compartilhamento de rede, o que é incrível para quem está roubando dados. Né? Já monta um compartilhamento de rede dele, de fora, e, pum, nem precisa nem montar, na verdade. Aquele contrabarra funciona nessa ferramenta aqui. A compressão acontece em memória, a escrita em disco já acontece num servidor de posse deles. Então, o arquivo zip nem toca o disco da vítima. Né? Então, foi uma ferramenta que eles fizeram e começaram a trabalhar assim. Beleza? A outra ferramenta, e aí tem um paper publicado sobre isso que tem todos os detalhes delas. A outra ferramenta é uma chamada TDTES. Do mesmo jeito, a gente não tinha ideia. Eu abri lá o ZPP sem saber o que era, né? E a gente foi ver, lendo o código. Tudo bem, .NET ficou easy, né? O código está só ler. Mas esse outro aqui, do mesmo jeito, a gente não sabia o que era, né? E a gente foi tentar ler também. Ao ler esse malandro, se você olhar o entry point dele, olha que coisa linda. Não tem como evitar a descompilação do .NET, né? Mas tem como torná-la quase que inútil. Que foi isso que essa galera fez com essa ferramenta. É uma ferramenta um pouquinho mais rebuscada do que aquela que só faz compressão. Então eles tomaram um cuidado de fazer um monte de sacanagem, né? Para começar por esses nomes de função tudo em Unicode, e aí fica 000D, 001B, e aí você fica sem saber o que aquilo está fazendo, tem que ficar documentando, revertendo um por um, né? E documentando, olhando e tal, fazendo um monte de operações ali para entender. E, na verdade, como não é possível evitar que você faça engenharia reversa, o que softwares como o software que esse cara usou em cima desse faz, são chamados de cryptors, né? Ou obfuscators, nesse caso, é tornar de uma maneira que seja inviável, não impossível. Ou seja, levaria aí talvez alguns meses, talvez muitas horas, para entender um único trecho de código. O primeiro já é meio zoado, tá vendo? If flag, você não sabe que flag é essa, de onde veio. Tem que olhar aquela função ali. Ó. Ali tem uma classe ponto método, alguma coisa ponto função, não dá nem para saber o que é, em princípio, né? Depois tem um loop infinito, aí switch 6, um case 0, continue, break, sabe? É o tipo de código que faz tipo um brainfuck, assim, de propósito, para você não saber o que ele está fazendo. Né? O nome dessa proteção, inclusive, o próprio DAI reconhece, chamado de Crypto Obfuscator. Né? É o nome que ele deu para ela aí. O DAI, além de fazer todo o reconhecimento de como é um executável PE, ele também diz qual é o protetor que está rolando nesse executável. Qual é a vantagem de saber qual é o protetor? O protector, né, que nesse caso aí.
dá para você buscar alguma coisa na internet sobre alguém que já quebrou, né? Alguém que já fez isso, já olhou, já conseguiu quebrar e tal. E nesse caso aqui, existe um software chamado D4Dot, que eu não tenho ele aqui, deveria ter. Ah, tem. Chamado D4Dot, que é Quem fez esse software foi o mesmo cara que fez esse que está aberto atrás, que é o DNSpy. Ele, teoricamente, reconhece que tipo de ofuscação foi utilizado no alvo .NET e tenta retirar. Beleza? Aí você fala assim, porra, então beleza, né? Então fechou. Eu vou usar aqui o D4Dot com as opções "-v" e "-d", e em cima desse alvo aqui. Você fala assim, beleza, então vamos ver Só que tem que digitar certo, senão ele não funciona. O que esse cara faz aí? Ele avalia, ele conhece uns 15, uns 20 tipos de criptors diferentes, e ele avalia para ver qual deles tem maior chance de ser. É uma pontuação, uma aproximação. Só que nesse caso aqui ele foi bem assertivo, né? Ele deu 0 para o Xenocode, 0 para o Skater.net e por aí vai. E ele deu aqui 130, tipo, é mais que 100%, maneiro, né? Deve ser ele mesmo. Para o Cryptor Obfuscator. Significa que o DAI acertou, e o DAI é incrível, uma ferramenta feita por um russo, você roda, já tem uma backdoor na tua máquina, o russo já tem acesso a tudo. Mas ele detecta tudo. É maneiríssimo, precisa rodar. O DAI já acertou. É muito louco, o russo nunca atualiza, ele prevê o futuro. É muito louco. E esse cara aqui, beleza, então, Cryptor Obfuscator. Você fala, porra, legal. Se é o Cryptor Obfuscator, se eu tirar essa opção "-d", "-v" é só verbose, né? Se eu tirar o "-d", ele vai remover a ofuscação. O "-d" só testa, né, para ver detect, para detectar, e se você tirar por padrão, ele remove a ofuscação. Olha lá, removi, renomeei todos os símbolos, já criou um arquivo aqui que é um TDTS cleaned. Então ele está limpo aqui, não está mais ofuscado. Aí você vai cheio de fome, joga no decompilador. Isso eu estou falando porque o título "Revertendo aplicações .NET", se não tiver ofuscado, é só você saber .NET. Acabou a engenharia reversa. Mas tem que saber .NET também. Não adianta olhar um código e falar, porra, não estou entendendo. Aí você tem que estudar o .NET, não a engenharia reversa, né? Porque ter classe, método, dá para ficar bem complicado com essa porra, herança. Esses bagulho de orientação a objeto que ninguém nunca entendeu. Aí você olha aqui, ó, o código que já foi desofuscado. Porra, e agora? Dá para dizer que é o código original? Claro que não. Ninguém em sã consciência criaria esses bagulho delegate 130, delegate 30, 84, tal, não sei o quê. Ainda rola uma ofuscação aí, né? Mas já apareceram, já pintaram umas strings aí, ó. Tem um install the service ali rolando. Se a gente rolar ali mais para baixo, tem um install in state, um .exe, né? Esse menos install the service tem cara de opção, né? Opção de argumento que você passa para o binário. Você fala assim, porra, legal, já tem algum caminho para começar. A partir daí, o que você faz? Debuga. O que é debugar? Esse cara aqui, além de ser um decompiler .NET fudido, violento e de graça, o DNSpy, ele também é um debugger. Então você seta um breakpoint aqui, bonitão, e roda o programa, para ele parar. Inclusive, você pode até passar esse argumento aí, ao menos install. Não vou passar nada, não. É bom, né, que parece que eu treinei, mas não treinei. Olha lá, erro. Por que erro? Não sei. Porque está todo mundo aqui, né? Nesse momento é o momento que dá erro. Não, estou brincando, esse aí eu sei. Qual é o lance? O ofuscador, um crypter, qualquer coisa que vai zoar um binário, a regra é essa, qualquer coisa que vai zoar um binário, vai mexer na estrutura dele, muito. Quando você dezoa o binário, você mexe na estrutura também. Qual a chance de você mexer na estrutura do binário, depois tirar a ofuscação do binário e estar exatamente igual e não quebrar nada, né? Com a sorte que a gente tem? 0. Então, acontece que ele fica quebrado. Você consegue descompilar, dá para ler, só que você tem aqui, ó, centenas de métodos para olhar de maneira estática. Olha quanto método. Para olhar um por um e não pode debugar, porque qualquer coisa que você tente debugar dá aquele erro ali. Resumindo, o cara ganhou de novo. Essa é a ideia. Cripto, eu estou vendo ele fazendo assim. É foda, né? A vida é assim, velho. Essa é a ideia. Só que nem tudo está perdido. Esse cara aqui, eu fui ler o manual, né, do D4Dot. E ele tem um manual, porque ele não é um malware, o malware não tem manual, mas esse carinha aqui tem.
né? E ele tem uma porrada de opção assim, ó. E a maioria dos tutoriais que você vê, decriptando coisa com D4.dot para .NET, o cara fala assim, ó, dá D4.dot o nome do binário. Aí sai tudo. Sai, desofusca e tal. Realmente, quando funciona, né? Quando não funciona, aí ou você chora, ou você vai fazer alguma outra coisa, né? E eu fui lendo, eu fui testando opção por opção, até chegar numa opção muito legal dele, que é a Preserve Tokens. O que essa opção faz? Ela preserva, ela tira a desofuscação, renomeia símbolo, tenta renomear método, classe, tudo que ele já faz naturalmente, mas ela preserva alguns dados estruturais do binário. E, velho, isso não tem nos livros. Por isso que eu queria mostrar, sabe? Não é algo que está escrito no manual. Tipo assim, quando der merda, usa essa opção. Não está assim. Está assim, essa opção preserva tokens. Você fala, porra, o que é isso? Né? Token, foda-se os tokens. Mas não. Com ela, olha o que acontece. Ele faz a mesma coisa, dá um erro ainda para te assustar, porque nem tudo vai ser, né, daquela maneira. Ele dá um errinho, fala lá, ó, tem um tipo lá que está referenciado, né, mas ele foi removido. Ah, o que você faz com o erro? O que todo bom programador faz. Ignora o erro e abre o cara aqui no DNSPy de novo. Aí o que acontece quando você está trabalhando com ele assim? Né? Usou o Preserve Tokens. Cliquei com o botão direito, ele tem uma opção Go to Entry Point. Aí você vai para main do binário direto. Beleza? Token, na verdade, em .NET, quando você está fazendo engenharia reversa em x86, aplicativo compilado nativo, né? Tipo, sei lá, C, Delphi, porra. Você abre num debugger, num disassembly e tal, e você tem os endereços virtuais, né? Os VAs. E aí você cai nele, você referencia por endereço. Em .NET não é assim, porque tem a VM de .NET atrás, né? Afinal, .NET é meio que a resposta da Microsoft para o Java, então tem um bagulho da VM, aquela coisa toda. Então não tem esses endereços virtuais. O PE do .NET ele é um container para o código que vai rodar o .NET mesmo, que é o código da VM. Não tem esses VAs. O que eles trabalham é com esses MD token, né? Então MD token seriam os endereços virtuais dos aplicativos .NET na hora quando você está debugando, fazendo engenharia reversa. Pode ficar aqui na palestra, cara. Viu que a .NET vazou. Bom, aí, ó, indo para main a partir dele aqui, se eu fizer a mesma operação, colocar um breakpoint, né, e mandar rodar, usando aquela opção Preserve Tokens, né, que eu falei, aquele momento que o coração bate. Parou. Tá vendo? Parou ali, ou seja, rodou, o breakpoint está funcionando, agora eu consigo debugar. Aí dá para fazer todo o processo de debugging que eu sei que a maioria de vocês conhecem, né? F8, F7, aquela coisa de corno. Vai o fim de semana, vai toda a sua dignidade, vai tudo, você vai perdendo tudo, mas você consegue entender o que o binário faz. Concordam? Então, assim, eu não vou entrar totalmente assim nesse binário aqui, mas eu vou mostrar diretamente o que ele faz, porque foi uma análise de muitas horas, não dá para condensar em alguns minutos. E eu nem sei quanto tempo ainda tenho, 20, ou seja, ferrou. Mas eu já vou rodar para vocês verem quanta sacanagem esse binário faz, como é que foi essa análise. Aí vocês vão ter, né, ideia de como foi isso. E quem quiser, eu dou esses binários depois, assim, também, para testar. Esse aqui é mais legal, né, porque ele está ofuscado. O outro é bônus, né? Bom, vou fechar ele aqui, ó. Aquela opçãozinha menos install service é realmente uma opção que instala um serviço. É realmente uma opção de linha de comando. E ela realmente instala um serviço. Então, vou fazer o seguinte. Vou rodar esse cara aqui. Esse tdtest. Essa é a versão não encriptada, né? A versão que eu aliás, minto. Não limpa. Eu não rodei o D4.dot nela, beleza? A que está com D4.dot é cleaned, né? Então, tdtest, beleza? Menos install. Lembrando que essa ferramenta foi criada por aqueles copyquistas, aqueles safados lá, aqueles caras lá que comprometem os outros, né? Zoa o plantão de geral e bota a ferramenta lá e instala lá. O que é instalar um serviço? No Windows, né, para quem curte, sabe que serviço são esses daemons que ficam rodando enquanto, né, o tempo todo, a máquina está ligada, fica o serviço lá. Instalar o serviço significa, para um atacante, manter a persistência. Já entrei, já comprometi o Windows, estou lá. Coloco um software que vai rodar como um serviço, toda vez que o Windows bootar, ele vai subir, bonito, lindo, né?
E o usuário não vai nem ver, a não ser que o cara entre lá em serviços e tal, não sei o quê, e veja um serviço diferente, né? O nome dele, isso já está lá dentro do... Tem um trecho do código que você encontra o nome dele. O nome dele é esse aqui, ó, BM WAP Push Service. Esse é o nome do serviço que esse cara instalou, ok? Vou copiar ele aqui. E ele está aqui o serviço, ó. Inclusive o path, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o path é exatamente o caminho do arquivo que eu executei. Desktop, né? TDTS, o path é ele. Aí eu já fiquei meio assim, porque eu falei, porra, é um serviço em user level, né? Em user land, é um serviço Ring 3. Não é um serviço que roda em módulo de kernel. Eu nem sabia que era possível fazer isso no Windows, mas tudo é possível no Windows. É legal. Não, é legal mesmo. É possível fazer um serviço Ring 3. E detalhe, o instalador... Não, estou falando assim, porque a Microsoft é muito flexível, né? O próprio instalador, que é o cara que instala o serviço, ele também é o serviço. Ou seja, é um binário total flex. Ele instala o serviço, ele é um binário interativo e ele também é rodado como um serviço. É inicializado pelo Service Handler. É um negócio bem tanto de autoconhecimento de quem fez, eu acho, pelo menos, quanto da própria Microsoft permitir isso, sabe? É uma flexibilidade muito legal mesmo. O ruim é aprender isso em malware, né? Já vendo o negócio já estando feito, mas a guerra está aí, a gente tem que jogar o jogo, né? Aí, ó, se a gente olhar nos serviços do Windows, aliás, não vou nem olhar aqui porque vou olhar daqui direto. Tem esse comandinho, né, de Windows lá e tal, tem SC Query, SC Query X. Você pode dar um find aqui. Esse aqui ainda é Windows velho, não tem bash, né? Então tem que usar os primos velhos do grep aqui. Era BMW não sei o quê, né? O cara não aparece. Ou seja, se você for lá em serviços e tal, ele também não aparece. O cara conseguiu criar um serviço oculto dentro do Windows, que funciona, está lá rodando, aliás, já está rodando aqui. E se estivesse na internet, já estaria falando com eles, ó, mais um otário, tá ligado? Mas está rodando aqui e o bagulho não aparece. E eu fui ver como que não aparece. Aí realmente fica uma leve crítica à Microsoft, porque tem muita coisa não documentada, né? E eu não sei como esses caras, os caras que são bons demais, talvez, né? Os caras criaram uma coisa chamada SD, tem um bagulhinho chamado SD, Security Descriptor dos serviços. E o Security Descriptor desse cara, desse BM da vida aqui, deixa eu copiar ele aqui de novo. O Security Descriptor dele, ele é feito de tal forma que se você setar da maneira que está aqui, e agora o pessoal que cria malware vai curtir, você está vendo que o serviço existe, porque eu coloquei o nome dele aí, mandei exibir o Security Descriptor e ele existe. Se eu botar o SD Query, ó, o query aqui, né, pelo nome dele, ele não existe. Aí você fala, acesso negado. Se eu botar um nome que não existe, ó, ele fala, o serviço não existe. Ou seja, ele está realmente me dando acesso negado, mesmo eu sendo administrador. Se o administrador não pode, quem pode? Ninguém pode. O cara criou um bagulho que ninguém pode mexer, e ninguém nem vê, né? Isso é feito, eu fui descobrir depois, por conta desse Service Descriptor aqui. Isso está explicado lá no paper, tem um ponto ali que, se colocar, o serviço ele não é mostrado para ninguém, você não pode parar o serviço, nem pausar, nem iniciar, nem controlar, nem o administrador pode, nem o administrador do domínio, ninguém pode. Falei, para que serve esse recurso, cara? Porque não está documentado, tá ligado? Aí é muito louco assim entender, entendeu? Mas eu entendo que tem coisa não documentada mesmo, deve ter algum... Agora, o que eu acho louco é os caras que criam malware descobrirem isso na frente dos pesquisadores de segurança, entendeu? Talvez eles tenham mais tempo, né? Ou menos dignidade. Mas eu achei muito louco, assim, e documentar isso e tal. Porque aí você, criando solução de detecção, e eu trabalho em empresa que tenta defender, né, fica nessa luta aí, você consegue ver, ó, se tiver alguém criando serviço com esse Service Descriptor aqui, já fica de olho, porque é uma parada que não rola, né? Inclusive, se eu mudar o Service Descriptor aqui para um SD7, não vou mudar agora porque eu acho que o tempo tá apertado. Acho que dá, hein? Acho que dá. Se eu mudar esse... Eu vou mostrar aqui, ó, um SD show de um outro serviço e vou mudar o carinha. É que nesse carinha do DOS,
BLB Drive. Nesse carinha do DOS, se você... Esse copiar e colar pelo prompt de comando aqui é meio esquisito, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Você tem que botar aqui, ó, mark. Aí você faz assim. Aí ele copia as colunas. Aí você tem que abrir o Notepad, por exemplo, colar, juntar isso aqui, porque ele tem que juntar a linha, né? Copia de novo. Só isso aqui já vale o emprego. SD7 para esse carinha aqui, ó. Pau. Eu vou botar aquele. Ó, CT, eu copiei o security descriptor, né, de um cara, de um serviço X, e setei em cima do maléfico aí. Agora, se a gente fizer um query aqui, pelo nomezinho dele, o carinha aparece. Então, assim, é muito filha da puta, né? Você sabe, você sentiu isso no coração agora, eu sei. Que tem muita coisa que esses caras fazem. Agora a gente consegue, inclusive pará-lo, né? E a minha máquina deixa de ser deixa de ser controlada por eles aqui. Mas eu estou fora da internet. Enfim, eu não sei parar. Vou continuar, ela sendo bot aí, enquanto eu volto para cá. Então, assim, eu quis fazer essa demo, como fazer engenharia reversa em aplicação .NET, numa aplicação que estava difícil. Numa aplicação que tinha obfuscação, que instalava um serviço híbrido, escondido e tal. É um caso específico. Quando vocês estiverem fazendo engenharia reversa em aplicação .NET, pode ser que vocês peguem aplicações muito mais simples, mas se pegar uma complicada, por exemplo, né, já vê que tem um caminho, D4.dot, e esse cara, o cara que fez o D4.dot e o DNSPy, eles não documentam muita coisa, mas no GitHub eles ficam discutindo, né, as paradas lá. Os caras manjam pra caramba de aplicação .NET. Qualquer coisa que você tiver e tal, não sei o que, chega lá, tem um canal, os caras entram junto. Enfim, é um negócio interessante. É completamente diferente de engenharia reversa em x86. Vocês perceberam? Não sei quem já faz x86 e nunca fez .NET, viu que é outra pegada, outra dinâmica. Mas vai precisar fazer, até porque a galera está fazendo em .NET. O ZPP, para concluir, é um cara em 32 bits, né, que faz compressão. Aí eu coloquei as features dele. Né? O TDTS é esse o cara aqui. Ó. Ele é um instalador interativo. Como eu falei, ele tem essa função meio híbrida. Ele é um serviço também controlado pelo Service Handler do próprio Windows, que é maneiríssimo, funciona super bem. Você tem que botar a função onStart ou onStop e tal, não sei o quê, e ele é controlado como um serviço. O cara realmente programou um serviço e um não serviço, um binário interativo, que chama no mesmo binário, né, .NET. De 64 bits, tá? Ainda tinha que ter uma máquina com 64 bits para usar também. Ele fazia, então, oculto e tal, dava um head no site da Microsoft.com só para testar se tem internet. E aí também dá para ver o avanço dos caras. Né? Quem conhece HTTP sabe que a diferença do head para o get, unicamente, é que o servidor web que respeita isso, e precisa respeitar, né, via RFC, não responde com o conteúdo, responde só com a resposta do HTTP, no caso do HTTP head. Então ele dá o 200 OK, 404 not found, 301 redirect, qualquer coisa. Mas é sem o conteúdo. Isso é muito mais rápido do que se ele desse um get no site da Microsoft, ia pegar, né, um monte de coisa lá, e tal, o texto, tudo que está no site. Então ele dá um head ali só para ver se tem internet. Se tiver internet, ele já dá um get, aí sim ele dá um get no C2, já passando informação da vítima, e ele consegue receber esses comandos, get and run, run and report and wait, né, esses comandos para poder rodar alguma coisa e tal. É uma RAT, uma backdoor, beleza? Que esses caras fizeram, implementando desse jeito. .NET como serviço. Muito bem feita, na minha opinião. Ok? Bom, para finalizar, o pessoal sabe que, quem conhece o projeto Mente Binária sabe que a gente tem um foco muito grande nos iniciantes, nas pessoas que querem fazer engenharia reversa. Por quê? Porque é uma área que está crescendo muito, a área de análise de malware, por exemplo, a área de resposta a incidente. Tem uma demanda constante, uma porrada de empresa com vaga aberta, e tem pouca gente se candidatando. E os que estão se candidatando, que estão chegando lá, muitas vezes chegam muito despreparados, porque o cara começa a estudar segurança diretamente, sendo que segurança é uma aplicação de, assim, o cara programa, tem a infraestrutura, são coisas do tipo. Como é que você vai fazer a segurança de um servidor web se você nunca levantou um? Né? Como é que você vai entender, como é que você vai atacar uma aplicação web se você não sabe como elas são criadas? Tá ligado? Filtragem de parâmetro. Você nunca filtrou um parâmetro. Aí você vai passar, ok, você consegue fazer
OASP Top 10 ali, aqueles Kali Linux, aquele bagulho, mas isso não te torna alguém que consiga trabalhar com isso. Então a gente chega, pelo menos não muito bem. Então a gente está com um projeto, aliás, todos os nossos projetos são com foco nesses iniciantes, para que as pessoas se estudem em cima disso, e a gente tenta passar tudo que a gente, os caminhos e tal, né, as merdas que eu faço, por exemplo, eu não falo lá, para ninguém fazer. Né? Aí quando dá certo, aí eu vou lá e falo, ó, eu fiz isso aqui, deu bem certo, para a galera querer fazer. Então a gente já tem vários projetos. Né? Esse ano a gente está indo para, está conversando lá com o contador para a gente abrir uma ONG, a Mente Binária vai se tornar uma ONG, que vai ser muito legal, na área de educação, para suprir uma coisa que o governo teoricamente não supre, que é o ensino de segurança da informação nas universidades, por exemplo, né, que até tem às vezes uma cadeira de segurança da informação e tal, mas é muito longe de engenharia reversa, por exemplo, em alguns casos. Né, alguns professores são faixa preta aí, tá com terror e bota os alunos para ralar em assembly. Mas outros ficam no Turbo C, fazendo você calcular a média de 3 alunos, blá, 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 e isso daí, né? Então a gente está fazendo esse lance da ONG aí. Então a gente já tem um portal, tem um canal, que é o canal Papo Binário, onde a gente bota entrevista, tem treinamento de engenharia reversa de graça, teve aula hoje, gravei 7 horas da manhã, louco de ressaca, fui lá, mandei lá antes de vir aqui para o evento, mas tem lá, está na aula 13, tem um curso completo de C, tudo de graça. Né? Não esperem qualidade, não, estou zoando. A gente tenta fazer o melhor, mas assim, né, às vezes dá, às vezes não dá. E agora, eu esperei por esse momento para poder lançar isso aqui, que é uma coisa que a gente já vem trabalhando há muito tempo, né, e a gente conseguiu lançar, já está online, se você quiser acessar. A gente fez um livro inteiro de engenharia reversa. De acordo com o que eu sei, é o primeiro livro sobre engenharia reversa no Brasil, completamente em português e completamente gratuito. Ele está lá completo. É um pré-lançamento, porque ainda tem sessões que a gente está trabalhando, mas o link está aí. A gente pede que, se vocês curtirem, que compartilhem o link, criamos uma hashtag aí, para a primeira vez que a gente consegue criar uma hashtag, fiquei tão emocionado. Não sei se vai dar certo isso, mas se vocês quiserem compartilhar, por favor, com a galera. menteb.in/livro, acessa lá, já tem um livro completo que pega exatamente do zero. Tipo assim, a primeira frase é, sei lá, o átomo, sabe, o universo. Para depois chegar em engenharia reversa de software, entendeu? É realmente do zero. Né? E aí passa por... Eu tentei condensar toda a nossa experiência com engenharia reversa, analisando malware, analisando software que não é malware, analisando programa e tal, para poder condensar tudo isso num livro. E é um livro que vai crescer. Hoje ele é Fundamentos de Engenharia Reversa. A gente quer que chegue numa engenharia reversa básica, talvez avançada, mas aí tem que ver alguém avançado para escrever, não eu. Mas não importa. É um livro que vai ser colaborativo, né? E a gente está lançando hoje aqui. Queria comemorar esse lançamento junto com vocês. E agradecer, principalmente a nossa equipe, que tá de engenharia reversa, que são esses 4 loucos aí, né, que estão por aí, né, com exceção do Leandro, que está lá em Santos, né, na praia. Mas é a galera que está fazendo esse trabalho aí. A gente está dia a dia trabalhando para poder lançar esse conteúdo. E agora, um livro. A gente inventou mais uma coisa para a gente investir o nosso tempo, mas a gente faz por vocês. O dia que vocês não quiserem mais, avisa, a gente para, fecha tudo. Beleza? Obrigado, gente.